Os servos da corte de Assuero entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram seu rosto. Às vezes era o costume entre os gregos e os romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, a única referência desse costume, seja como for, Amã foi enforcado pela própria forca que havia preparado contra Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto fosse publicado, dando aos judeus o direito de legítima defesa e de destruir, matar e aniquilar qualquer um que ameaçasse sua vida. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Inclusive, a rainha Esther conseguiu de Assuero a autorização para que o extermínio se estendesse por mais um dia em Susã. E foi justamente no contexto da história de Esther que a festa de Purim passou a ser celebrada entre os judeus pelo livramento que experimentaram. O povo da aliança havia sobrevivido a um decreto de morte irrevogável. Então, se você tem curiosidade sobre isso, escreva aqui nos comentários para que eu possa saber. Mas o mais importante de tudo é compreender que a história de Esther certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, mesmo quando sua mão parece invisível a nós. Não, o livro de Esther não menciona Deus diretamente. Às vezes, o silêncio de Deus sobre a nossa história pessoal se mostra desafiador, mas a verdade é que a providência de Deus continua agindo, apesar das nossas desconfianças ou capacidade de percepção. Além disso, a história de Esther nos ensina sobre a importância de confiarmos em Deus, ainda que isso coloque em risco a nossa própria vida. Esse é o papo do dia da história de Esther. Voltamos com mais histórias e por isso contamos com a sua presença na próxima semana. Até lá!